pastores, seminaristas e crentes de todo o mundo que estão participando do Seminário Online Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. Prazer em conhecê-los. Eu sou Han He-kun, da tribo de Tiago Seu, Shincheonji, Igreja de Jesus, seu moderador. O Seminário Online Shincheonji, que está em andamento, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo, testemunha claramente o propósito de Deus e a ordem da sua obra de acordo com os 6 pontos de razão. Espero que hoje seja um tempo precioso para perceber plenamente o propósito de Deus e receber sua graça através do testemunho. Primeiro, vamos orar a Deus Pai com o mesmo coração. Santo Deus Pai, que é a fonte da vida eterna, agradecemos sinceramente por permitir esse tempo precioso e nos unir como um em Sua palavra. Hoje, enquanto a palavra de Deus é testemunhada em todo o mundo, por favor, esteja nos corações de todos os que a ouvem, para que possam ouvi-la, entendê-la e se tornar um com Deus na palavra. Que seja um tempo cheio de esperança e graça. Acreditamos e oramos. Todas essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. O título da palavra que receberemos hoje é a lição 23, Ensinamentos Elementares e o Lugar da Maturidade. Espero que este seja um tempo precioso para você descobrir o que são os ensinamentos elementares e o lugar de maturidade no mundo da fé de hoje, e perceber que bênçãos nos são dadas ao levar uma vida de fé no lugar de maturidade. Vamos receber o instrutor Kim Woo-hee, da Igreja Uicheon, da tribo de Tiago Seu, que nos dará a mensagem de hoje. Saudações a todos os pastores, seminaristas e crentes em todo o mundo que têm esperança no céu e na vida eterna. Eu sou Kim Woo-hee, chefe da Igreja Uicheon, da tribo de Tiago Seu, Shincheonji, Igreja de Jesus. Damos as boas-vindas a todos que participaram do Seminário Online de Shincheonji, Testemunho da Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo. O título da palavra de hoje é a lição intermediária 23, Ensinamentos Elementares e o Lugar da Maturidade. Os textos principais são Hebreus 5, versículos 12 a 14 e Hebreus 6, versículos 1 a 8. Hoje, enquanto ouve a palestra, espero que vocês pensem sobre o que essas palavras do texto, escrito pelo apóstolo Paulo 2000 anos atrás, tem a ver comigo, e descobrir o que são os ensinamentos elementares e o lugar da maturidade e a vontade e propósito de Deus. Primeiro, vamos ler as palavras de Hebreus 5, versículos 12 a 14. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. No versículo 12, quando diz, embora a esta altura, se refere a um longo período de vida de fé. Assim, eles já deveriam ser mestres. Mas diz que estão precisando de alguém que lhes ensine os princípios elementares da palavra. E a eles, diz que estão precisando de leite e não de alimento sólido. Qual é o título da palestra de hoje? São Ensinamentos Elementares e o Lugar da Maturidade.
O que é o ensinamento falado na Bíblia? Em João, capítulo 1, versículo 1, é dito: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e que esse Verbo também era considerado o ensinamento. Portanto, os princípios elementares da palavra são ensinamentos elementares. No mundo, as crianças frequentam escolas primárias e os adultos frequentam universidades. Da mesma maneira, no mundo da fé, existem ensinamentos elementares e o lugar da maturidade. No texto, diz que o princípio elementar da palavra é o leite que uma criança bebe, e a palavra da perfeição, ou seja, o ensino da justiça, é o alimento sólido. Então, vamos descobrir o que são os ensinamentos elementares e as palavras da perfeição e de quem devemos receber esses ensinamentos. Nos versículos 13 e 14, é dito que aquele que não tem experiência no ensino da justiça é a criança que se alimenta de leite. E aquele que come o alimento sólido é um adulto que, pelo exercício constante, torna-se apto para discernir tanto o bem quanto o mal. Assim como as crianças e adultos comem diferentes alimentos no mundo da fé também, aqueles que ouvem os ensinamentos elementares, como leite, são crianças, e aqueles que ouvem os ensinamentos da justiça, alimento sólido, são os adultos, que podem discernir o bem do mal. Se hoje é o tempo da segunda vinda do Senhor, quando o livro do Apocalipse é cumprido, então, o que seria o ensinamento elementar e o ensinamento da perfeição? Eu vou te dar a resposta primeiro. O ensinamento elementar no tempo da segunda vinda do Senhor são todas as palavras desde o tempo de Adão até o cumprimento do livro do Apocalipse. E o ensinamento da perfeição é a realidade que cumpriu a profecia do Apocalipse. Porque isso é tão importante, deixa-me repetir isso novamente. O ensinamento elementar no tempo da segunda vinda do Senhor são todas as palavras desde o tempo de Adão até o cumprimento do livro do Apocalipse. E o ensinamento da perfeição é a realidade que cumpriu a profecia do Apocalipse. Se sim, porque a realidade que cumpriu a profecia do Apocalipse é o ensinamento da perfeição. É porque o livro de Apocalipse é a nova aliança que devemos guardar e as promessas que devem ser cumpridas. Em João 19, versículo 30, Jesus disse que ele tinha cumprido todo o Antigo Testamento e disse em Apocalipse 21, versículo 6, que também cumprirá todo o Apocalipse da nova aliança. Se sim, o que está prometido no livro do Apocalipse é a vontade e propósito de Deus. Portanto, a palavra da realidade que cumpriu a profecia do livro do Apocalipse, que dá a conhecer o propósito e a vontade de Deus, é a palavra da perfeição, ensino da justiça. Então, vamos resumir a razão pela qual a realidade que cumpriu a profecia do livro do Apocalipse se torna o ensinamento da perfeição. A história da Bíblia foi do mundo de Adão ao mundo de Noé, do mundo de Noé ao mundo de Moisés, do mundo de Moisés ao mundo da primeira vinda de Jesus, e do mundo da primeira vinda ao mundo da segunda vinda de Jesus, que é o mundo do cumprimento do Apocalipse. No mundo de Adão, de Noé, de Moisés e da primeira vinda de Jesus, em todas as eras, o povo escolhido tinha feito promessas com Deus e havia mandamentos que eles precisavam guardar. No entanto, em todas as eras, o povo escolhido de Deus, que fez aliança com Deus, quebrou as promessas e se tornou corrupto. Por isso, a era anterior chegou ao fim e uma nova era foi recriada. Porque
as eras anteriores ao cumprimento do Apocalipse não tiveram a vida de fé perfeita, veio a existir a segunda vinda de Jesus e a profecia e cumprimento do Apocalipse. Assim, se hoje é o tempo da segunda vinda, o tempo do cumprimento do Apocalipse, devemos conhecer o Apocalipse para poder guardar as promessas de Deus e seus mandamentos. Além disso, visto que no livro de Apocalipse está registrado a vontade e o propósito de Deus, conhecê-los seria perceber o ensinamento da perfeição. Se sim, qual é a vontade e o propósito de Deus prometidos no livro do Apocalipse? É a promessa feita depois que o rei de Israel, Salomão, traiu em 1 Reis, capítulo 11, ao adorar deuses estrangeiros. Embora os israelitas físicos tenham feito uma aliança com Deus na época de Moisés, dizendo que nunca serviriam a outros deuses. Essa promessa deveria ser completada no cumprimento do Novo Testamento, começando no tempo do Antigo Testamento. Essa promessa era a criação de uma coisa nova que Deus prometeu em Jeremias 31, versículo 22. E para cumpri-la, Deus prometeu no Antigo Testamento que ele semearia 2 tipos de sementes e faria uma nova aliança. E o que Jesus realizou na primeira vinda foi que ele semeou a semente de Deus entre as 2 sementes, como nas palavras de Mateus 13, versículos 24 a 30, 37 a 39, para cumprir esta criação de uma coisa nova. E ele profetizou a colheita no fim dos tempos, que é o tempo da colheita. E em Lucas 22, versículos 14 a 20, estabeleceu de antemão o que será realizado na segunda vinda como uma nova aliança. E essa nova aliança era a lei de Deus, o livro de Apocalipse. Então, Jesus veio de acordo com a promessa do Antigo Testamento, semeou a semente na primeira vinda, e na segunda vinda veio para colher os nascidos da semente de Deus, e veio para criar o novo céu e nova terra, a conclusão da criação de uma coisa nova. Portanto, na segunda vinda, as 12 tribos foram criadas, colhendo e selando com os 12 selos. Isso era o que foi prometido no Antigo Testamento e era o propósito a ser cumprido. Portanto, o propósito que Deus queria cumprir na época do cumprimento do Apocalipse era colher, selar e criar o novo reino e novo povo de Deus, que são as 12 tribos do novo céu e nova terra. E a outra era prender e aprisionar o dragão, o diabo. Este é o cumprimento do que está escrito no livro de Apocalipse e, portanto, o ensinamento da perfeição. Assim, no tempo do cumprimento de Apocalipse é quando prende e aprisiona o diabo. Se sim, quem vai governar agora? É Deus. Quem vai governar, né? Se sim, o que foi criado para que isso ocorra? Foi criado o reino da promessa, o novo reino e novo povo, as 12 tribos. Deus disse que ele vai voltar a essa terra, mas para onde ele vai voltar eventualmente? Assim como Deus prometeu no Antigo Testamento, ele colhe os nascidos da semente de Deus e sela-os, que são colhidos para criar as 12 tribos do novo reino, certo? Já que essas 12 tribos são o propósito de Deus, tanto Deus quanto o reino dos céus vêm aqui e se tornam um. E como Deus reina, essas 12 tribos se tornam o lugar da perfeição. Portanto, ninguém pode dizer que foi para o céu ou que vai para o céu sem pertencer a essas 12 tribos. Então, não é este lugar
onde a vontade e o propósito de Deus são cumpridos? Acredito que encontrar e pertencer a essas 12 tribos e praticar a fé conforme é registrado na Bíblia é ter a fé perfeita. Portanto, a segunda vinda, o ensinamento da perfeição, que é como alimento sólido, é a realidade que cumpriu a profecia do Apocalipse. E o lugar da perfeição na segunda vinda do Senhor é o lugar criado de acordo com a promessa do Apocalipse. As 12 tribos do novo reino e novo povo que se tornam um com Deus e o reino do céu. As palavras de Apocalipse 22, versículos 18 a 19, ele advertiu que se acrescentarmos ou tirarmos do livro do Apocalipse, não poderemos entrar no reino dos céus e receberemos as pragas. Pessoal, quanto vocês conhecem do livro do Apocalipse? Vocês conheciam a vontade e o propósito de Deus antes? Os que conhecem, pode-se dizer que são adultos que comem o alimento sólido. Os que não conhecem são os que pertencem à fé elementar, que acrescentam ou tiram do livro de Apocalipse. Se sim, quando poderemos entender o significado do livro de Apocalipse? Poderemos entender quando as profecias do Apocalipse se cumprirem. Quando o livro do Apocalipse for cumprido e a realidade profetizada aparecer, entenderemos seu significado. A respeito disso, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 9 a 12, que conhecemos em parte e profetizamos em parte. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será abolido. E naquele momento, ele disse que veremos face a face. Portanto, antes que a profecia se cumpra, entendemos em parte e pertencemos aos ensinamentos elementares, que diz, acho que é isso ou aquilo. Mas, quando as profecias se cumprem e as realidades aparecem, é o momento em que podemos ver face a face e conhecer perfeitamente. Conhecer a realidade dessa maneira é o ensinamento da perfeição, a palavra perfeita. Então, através de quem podemos conhecer a realidade do cumprimento do livro de Apocalipse, o ensinamento da perfeição? Será que é só orar a Deus e qualquer um pode conhecer? Não. Quando as profecias do Apocalipse se cumprirem, poderemos entender através do pastor prometido, escolhido por Deus. Isso é algo muito importante para os crentes que precisam conhecer o livro de Apocalipse na segunda vinda do Senhor. Como em Amós, capítulo 3, versículo 7, Deus primeiro selecionou um pastor, mostrou-lhe os segredos do reino dos céus e o fez testemunhar a realidade que ele viu e ouviu de Deus quando a profecia foi cumprida. Então, assim como a palavra dizia, você precisa de alguém que lhe ensine os princípios elementares da palavra de Deus e a palavra da perfeição. Você aprende através do pastor prometido. Desta forma, Deus revela os mistérios de Deus apenas ao pastor prometido que ele escolheu e faz ele testemunhar. E podemos entender isso em detalhes através do processo de transmissão da revelação, registrada em Apocalipse 1, versículo 1. Vamos ler Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Olhando para o processo de transmissão da revelação, em Apocalipse capítulo 5, existe um livro selado com 7 selos na mão direita de Deus. E é dito que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, que pudesse abrir o livro. Deus deu este livro selado a Jesus. E Jesus abre os selos um por um, em Apocalipse capítulos 6 e 8, eventualmente abrindo todos os 7 selos.
todos os selos do livro selado são abertos. E Jesus dá esse livro aberto ao anjo. Através desse anjo, o pastor prometido de hoje, novo João, que vem na posição de apóstolo João, em Apocalipse capítulo 10, recebe e come esse livro aberto e o entrega ao servo de Deus. Eles são as 12 tribos de Apocalipse capítulo 7, os 144.000 e a multidão em branco. Então, de quem devemos aprender a realidade cumprida no momento do cumprimento do livro do Apocalipse? Primeiro, no mundo espiritual do céu, Deus, o autor desse livro, sabe. E Jesus, que recebeu o livro de Deus, também sabe. E na terra, no mundo físico, quem saberá? Uma vez que o livro da revelação não está nas mãos de Deus, nem nas mãos de Jesus, mas entrou no estômago do pastor prometido, em Apocalipse capítulo 10, devemos aprender do pastor prometido que recebeu e comeu o livro aberto. E esse pastor prometido, como em Apocalipse 22, versículo 8, foi aquele que viu e ouviu ao lado de Jesus, quando Jesus estava cumprindo todo o livro de Apocalipse. Conforme prometido em Apocalipse 22, versículo 16, ele é o mensageiro de Jesus que testemunha os eventos de todo o livro de Apocalipse às igrejas. Portanto, para que as igrejas que creem em Jesus entendam as palavras de Apocalipse, elas devem certamente encontrar esse pastor prometido. Pessoal, vocês já encontraram esse pastor? Por que devemos encontrar esse pastor? É porque só através do pastor prometido, novo João, podemos aprender o livro do Apocalipse. Só então podemos nos tornar os adultos que entendem a vontade e o propósito de Deus e chegar ao lugar da perfeição onde Deus e o reino dos céus estão. O que devemos fazer quando o lugar da perfeição aparecer? Deveríamos permanecer nos ensinamentos elementares ou ir para o lugar da perfeição? Continuaremos a examinar o texto a seguir. Vamos ler as palavras de Hebreus 6, versículos 1 a 3. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. No versículo 1, ele nos diz para deixarmos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, ou seja, o lugar da perfeição, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Mas por que devemos deixar os ensinamentos elementares? É porque, se falarmos do momento da primeira vinda, quando essas palavras foram escritas, o Antigo Testamento tinha sido cumprido, mas a promessa do Apocalipse permanecia. Portanto, diz para deixar ensinamentos elementares da era anterior. Em Mateus 7, versículo 21, é dito: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade de meu Pai. Então, se o lugar da perfeição aparecer, não deveríamos verificá-lo e ir a esse lugar? O lugar da perfeição na segunda vinda do Senhor é o lugar criado de acordo com a promessa do Apocalipse. E é o lugar que testemunha a realidade do cumprimento do Apocalipse. Este é o lugar onde as profecias do Apocalipse se cumprem e onde as entidades profetizadas aparecem e se veem face a face.
Então, o que realmente importa é verificar se o lugar ao qual pertenço é o lugar do ensinamento elementar ou o lugar da perfeição, não é? Com o que podemos verificar isso? A diferença entre o ensinamento elementar e o lugar da perfeição na segunda vinda do Senhor é se você conhece ou não o verdadeiro significado e a realidade do Apocalipse. Para confirmar isso, deixe-me dar um exemplo do conteúdo do livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, aparecem a árvore da vida e a árvore do bem e do mal que vimos em Gênesis capítulo 2. Essas duas árvores podem ser considerados o início dos eventos da Bíblia. Dentre as inúmeras denominações do mundo, vocês já viram um lugar que testifica sobre essas duas árvores através da Bíblia? Se vocês já conhecem essas duas árvores, devem ter ouvido bem sobre a realidade da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, na lição intermediária 17 do instrutor da tribo de Tadeu. O que vou dizer hoje é dar um exemplo simples de dois tipos de árvores para provar a diferença entre o ensinamento elementar e o lugar da perfeição. Então, se vocês ainda não ouviram, por favor, certifique-se de ouvir a lição intermediária 17. Em Apocalipse 22, versículos 1 a 2, aparece a árvore da vida, onde a cidade santa desceu. E diz que esta árvore da vida frutifica 12 tipos de frutos todos os meses, e suas folhas servem para a cura das nações. Então, será que essa árvore seria uma árvore real ou seria uma árvore espiritual? Não houve ninguém que pudesse revelar a identidade real dessa árvore da vida por 6.000 anos na Bíblia. Então, não seria o lugar da perfeição, o lugar onde conhece a realidade dessa árvore e testemunha com certeza? Exatamente. O que é esta árvore da vida? 2.000 anos atrás, Jesus disse que ele era uma videira verdadeira, em João 15, versículo 1. E em João 14, versículo 6, ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Jesus era a realidade da árvore da vida. E em João 15, versículo 5, Jesus disse que seus discípulos eram os ramos. Porque Jesus era a árvore da vida, os discípulos, que eram ramos, também eram a árvore da vida. Em Mateus 13, versículos 31 a 32, é dito que as aves vêm fazer os seus ninhos nessa árvore, e que isso era o reino dos céus. Isso faz saber que o Espírito Santo de Deus, como uma pomba, estava com Jesus e os 12 discípulos. Portanto, a realidade da árvore da vida é Deus, que é a fonte da vida, e o verdadeiro pastor e sua organização, onde Deus está junto. Em seguida, vamos dar uma olhada na árvore do bem e do mal. Em Daniel, capítulo 4, o rei da Babilônia foi comparado a uma grande árvore e abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos. Então, que tipo de árvore seria o rei gentio da Babilônia? Em Isaías, capítulo 5, vemos que Deus plantou excelente videira, mas ela produziu uvas bravas. Ele disse que essa videira era homem de Judá. Então, isso significa que existe a videira verdadeira e a videira brava, não é? Se a videira verdadeira é Jesus, ou seja, a árvore da vida, a videira brava seria o rei gentil da Babilônia, onde os animais do campo encontram abrigo, e seria a árvore do bem e do mal. Então,
O que será a ave que faz o ninho nessa árvore? Sim, é o espírito maligno. Assim, a realidade da árvore do bem e do mal é Satanás e o falso pastor e sua organização onde Satanás está junto. Se sim, qual será a realidade da árvore da vida na segunda vinda, prometido no livro de Apocalipse? A realidade da árvore da vida na segunda vinda é o pastor prometido, novo João, o vencedor, a quem Jesus, a árvore da vida da primeira vinda, está junto, e as 12 tribos de Shincheonji. Jesus, a árvore da vida, une-se com o vencedor em Apocalipse capítulos 2 e 3 e o designa como pastor prometido para estar junto. O vencedor se torna a árvore da vida, e os 12 ramos da árvore da vida são as 12 tribos do novo Israel espiritual em Apocalipse capítulo 7. A realidade dos frutos dos 12 ramos da árvore da vida, que se frutificam todos os meses em Apocalipse capítulo 22, refere-se aos santos que são evangelizados às 12 tribos de Shincheonji pela palavra da revelação todos os meses. As folhas da árvore da vida, que revivem todas as nações, são evangelistas que dão frutos com a palavra da revelação. E os membros das 12 tribos de Shincheonji são a realidade. Nesse momento, vocês estão vendo a cura de todas as nações através da palavra da revelação. Por outro lado, o que seria a realidade da árvore do bem e do mal na segunda vinda? Isso se refere à prostituta Babilônia e sua organização. Em Apocalipse capítulo 17, a prostituta está montada numa besta com 7 cabeças e 10 chifres, e em sua testa estava a inscrição, Babilônia. Em Apocalipse 18, vemos que a Babilônia é o reino de Satanás, que destruiu todas as nações com o vinho da prostituição, e a habitação de demônios, antro da aventura. Portanto, essa organização da Babilônia é a mesma árvore do bem e do mal, como o rei da Babilônia em Daniel capítulo 4. Portanto, o fruto do bem e do mal é o vinho da prostituição da Babilônia, que destruiu todas as nações, e como nas palavras de Deuteronômio 32, versículos 32 a 33, é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras, o vinho de Satanás, e refere-se à falsa doutrina de Satanás ou comentários. Como vimos até agora, seria difícil saber o verdadeiro significado dessas palavras ou distinguir as duas filiações no nível dos ensinos elementares. Mas os que estão no lugar de perfeição percebem e os distinguem. Portanto, o ensinamento elementar na segunda vinda se refere à igreja tradicional que não conhece o verdadeiro significado e as realidades das duas árvores. E o lugar da perfeição é Shincheonji, Igreja de Jesus, que conhece e testemunha o significado e as realidades das duas árvores. O segredo da árvore da vida e a árvore do bem e do mal, que ninguém conhecia por 6.000 anos. Esse segredo que nenhuma organização religiosa no mundo conheceu até agora, nós, membros da Shincheonji, conhecemos até mesmo as crianças. Então, como o Shincheonji veio a conhecer tudo isso? É porque eles aprenderam do pastor prometido. Assim, o lugar da perfeição no cumprimento de Apocalipse é o lugar que testemunha a realidade do cumprimento do Apocalipse. É onde está o novo João, pastor prometido do Novo Testamento, que viu e ouviu as palavras de todo o livro de Apocalipse de Jesus. São as 12 tribos de Shincheonji, Igreja de Jesus, onde estão aqueles que aprenderam o livro do Apocalipse do pastor prometido, perceberam e acreditaram. Mas mesmo quando chega a conhecer o lugar da perfeição, diz que há pessoas que voltam aos ensinamentos elementares. A seguir, leremos Hebreus 6, versículos 4 a 8,
e veremos o que a Bíblia registra sobre essas pessoas. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, pois a terra, que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. A partir do versículo 4, fala sobre aqueles que ouviram a palavra da revelação, testificado no lugar da perfeição, e experimentaram os poderes da era vindoura, e caíram. A era vindoura aqui significa o mundo que há de vir. E se você pensar no tempo da primeira vinda, quando essas palavras foram escritas, será o tempo do cumprimento de Apocalipse, quando Jesus voltar. E o poder da era vindoura é cumprir o livro do Apocalipse. Quando o Apocalipse for cumprido, as realidades aparecerão. E assim como ver face a face, veremos e conheceremos todas as realidades do Apocalipse. O que acontece aos que caem mesmo assim? Diz que não é possível eles se arrependerem. É como se eles estivessem crucificando Jesus novamente, como na primeira vinda. Nos versículos 7 e 8, estão registrados sobre os que guardam os ensinamentos da perfeição e os que não o guardam. Primeiro, é dito que os que são abençoados por Deus são como a terra que dá colheita proveitosa. De acordo com Lucas 8, versículo 15, eles são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Por outro lado, os que produzem espinhos e ervas daninhas, que são amaldiçoados por Deus e queimados no fogo, referem-se aos que traem depois de aprenderem o testemunho do cumprimento do Apocalipse, os ensinamentos da perfeição. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, e Mateus 7, versículo 6, eles são referidos como cães e porcos, como aqueles que voltaram as costas para o santo mandamento que receberam, depois de conhecer o caminho da justiça, os ensinamentos da perfeição. A razão é que, mesmo depois de conhecer o ensino da perfeição, eles voltaram ao ensinamento elementar novamente. Qual desses dois vocês gostariam de ser? Agora que chegou a hora do cumprimento do Apocalipse, quando Jesus volta, não deveríamos jogar fora o ensinamento elementar e aprender e ensinar a palavra de Apocalipse, o ensino da perfeição? Isto é o que Deus deseja. E isso é o que significa ir para o lugar da perfeição. Por fim, a conclusão da palavra de hoje. Aqueles que estão nos ensinos elementares não conhecem o livro do Apocalipse. Assim, devem encontrar o pastor prometido do Novo Testamento e aprender as palavras do Apocalipse. E o lugar da perfeição na segunda vinda do Senhor são as 12 tribos do novo reino e novo povo, Shincheonji, que foram criadas de acordo com a promessa de Apocalipse, colhendo e selando. À medida que Deus e o reino dos céus vêm a este lugar, a vontade e o propósito de Deus são cumpridos. Portanto, eu oro para que você se una com Shincheonji, o lugar da perfeição, e tenha fé de acordo com a promessa e seja capaz de alcançar a fé perfeita. O tópico da próxima lição é a lição intermediária 24, o objetivo de Deus, a recriação do céu e da terra. O instrutor, que é muito melhor do que eu, transmitirá a mensagem. Então, por favor, compareça com antecipação. Finalmente,
Vamos gritar We are one, no sentido de que somos um em Deus e em Jesus. Nós transcendemos etnias, nacionalidades e religiões. Somos um em Deus e em Jesus. We are one. Vamos todos orar juntos. Deus Pai, que é a fonte da vida e a quem somos gratos e agradecidos. Muito obrigado por nos permitir ouvir esse precioso seminário hoje e por nos ajudar a entender o que é o ensinamento elementar e onde é o lugar da maturidade na segunda vinda do Senhor, hoje, por meio da palavra da revelação. Deus Pai, em particular, por favor, lembre-se de todos aqueles que participaram desse precioso seminário, para que possam entender completamente a sua palavra de revelação que ouviram hoje, para que possam se tornar crentes maduros. Por favor, guie-os para que possam discernir o bem do mal e levar a vida de fé que é digna de receber as bênçãos de você. Hoje, nesse momento em que o livro do Apocalipse é cumprido, desejamos que o Senhor venha rapidamente e reine. Quando Deus Pai vier e estiver conosco, ajude-nos a receber e desfrutar da bênção preciosa, porque estaremos todos juntos com o Senhor. Permita-nos receber o reino dos céus e a vida eterna como herança para estar com o Senhor para sempre. Oramos que sua graça ilimitada seja concedida às séries de seminários restantes por meio de sua palavra. Nós cremos e oramos em nome de Jesus, cheio de amor. Amém. Obrigado por assistir até o final. Shincheonji, o templo do tabernáculo do testemunho, é o reino de Deus criado na terra como no céu. E é o novo reino e o novo povo de Deus, recriados de acordo com o processo escrito em Gênesis capítulo 1. Portanto, não corrompa como as gerações anteriores. Espero que participem do trabalho da recriação do céu e da terra juntos, se tornem novas criaturas nascidas da semente e do Espírito de Deus e esforcem para entrar no descanso. Sim, como você acabou de ver no vídeo, o título do nosso próximo seminário é O Objetivo de Deus, a Recriação do Céu e da Terra. O horário é o mesmo de hoje, às 10 horas. Certifique-se de participar e entender claramente o propósito de Deus ter trabalhado por 6.000 anos. O seminário online Shincheonji, Testemunho sobre a Revelação do Antigo e Novo Testamento por capítulo, está sendo transmitido simultaneamente em 24 idiomas ao redor do mundo, através do canal oficial de Shincheonji no YouTube. Estamos ouvindo muitas boas notícias de todo o mundo e de muitas denominações que querem se tornar um com Shincheonji. Além das palavras que você ouviu hoje, se você tiver mais perguntas ou curiosidades sobre Shincheonji e Igreja de Jesus e suas doutrinas, entre em contato conosco com o número representativo de cada tribo mostrado na tela. Teremos prazer em orientá-los em detalhes. Agora, vamos terminar todos os procedimentos do seminário online Shincheonji com a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. Obrigada a todos que se juntaram a nós.